Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, levando até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. A moda antiga, eu sozinho, né? A moda antiga, porque foi assim que começou o programa. Ele está aqui do meu lado, um cara que eu gosto, que é meu consultor para assuntos de educação. Tanta coisa acontecendo na educação e nenhuma notícia alvissareira, só notícias que nos deixam para baixo quanto ao futuro do Brasil, se o Brasil é feito por homens e livros, né? Está aqui o professor José Detoni, primeiro reitor eleito da Universidade Federal de Rondônia, que é um título que o senhor vai carregar, graças a Deus, com o senhor para a eternidade. E um doutor em educação, um homem que conhece um pouco dos caminhos do ensino. O senhor está bem, meu querido? Graças a Deus, muito bem. Que bom. Hoje aqui, então, vamos falar como é que o senhor está vendo a educação? Esse novo ministro, Abraham Weintraub, eu não sei dizer o nome dele. Qual que é o nome que o senhor achou que é o nome dele? Abraham Weintraub. Weintraub, o senhor consegue pronunciar melhor que eu. É da sua região. Né? E vamos falar de educação um pouquinho com o professor que conhece um pouco dessa educação, que tem livros escritos. Porque o Brasil passa por um momento tão estranho. Bom, mas a gente vai falar isso depois da vinheta. Você tá bom então, né? Pode chamar a vinheta para começar então, meu querido? Tranquilo, tranquilo. Então tá bom. Por favor, Deus, nossa vinheta. Bom, vamos lá. A gente vai fazer um exame aí para crianças por amostragem. Foi 30% em média, né? O corte nas universidades públicas. A perseguição em cima da sociologia e da filosofia, eu queria entender por quê. Um dos maiores filósofos que se tem notícia, Sócrates, era até um conservador. Nunca foi um revolucionário reformista. Eram revolucionárias as suas ideias, mas ele mesmo não se tinha por tal, segundo meu conhecimento pequeno a respeito do assunto. Por quê? Como o senhor vê daqui para frente a educação no Brasil com que se tem proposto? O senhor a palavra, professor. Pois é, se o Brasil investir menos ainda do que vem investindo em educação, podemos ter certeza de que não vai melhorar. Melhorar em todo sentido. Melhorar no aspecto social, no aspecto econômico, no aspecto político, em todos eles. Por quê? Porque quem é que não sabe que a educação é a base e o alimento de qualquer progresso humano? Eu gostaria de começar muito brevemente. Esse é um assunto que está me ocupando bastante e espero
não demorar muito de publicar um livro sobre isso. O conceito de educação é muito confundido com o conceito de ensino. E popularmente isso, até a mentalidade está muito impregnada disso, ou seja, educação e ensino sendo a mesma coisa. E é importante perceber que não é. E aqui, de forma muito breve, eu gostaria de mostrar que educação é um processo, um desenvolvimento de dentro para fora. E o ensino é exatamente o contrário. O ensino é um processo de fora para dentro. Portanto, são duas realidades completamente diferentes, apesar de uma auxiliar ou poder auxiliar a outra, mas não necessariamente auxilia. Assim como um jardineiro que cuida das plantas do jardim, ele não cresce no lugar das plantas, e sim ajuda as plantas a crescerem. O educador não educa as pessoas, e portanto o educador, como o processo de educação, um processo de dentro para fora, um processo centrífugo, educador literalmente não existe. O que existe é auxiliar de educação, isso sim. E todos nós devemos ser auxiliares da educação de todos. Mas ninguém pode educar ninguém. Por quê? Porque educação é um processo de dentro para fora. Assim como o crescimento de uma planta é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O que o jardineiro pode fazer em relação à planta, e pode e deve, se ele for bom jardineiro, ele vai adubar a planta, isso é um processo de fora para dentro, ele vai ajudar a planta a assimilar aquilo do qual ela precisa para crescer. Mas esse é um assunto que poderá ou deverá ser tratado de uma forma mais profunda mais para frente. Vamos tomar a educação no sentido amplo, como é tomada normalmente. Um país que não investe em educação, ou que investe pouco em educação, pouco pode esperar em termos de progresso. E nós todos nós realmente nós sabemos que o Brasil é um país abençoado. Abençoado no sentido de que não tem grandes problemas com a natureza. Não tem vulcões, não tem terremotos, não tem tsunamis. E outros países que nós sabemos muito bem, têm tudo isso e, apesar disso, crescem, se desenvolvem melhor do que o Brasil. Historicamente, o Brasil não teve um lugar de destaque na educação. E, apesar disso, é um dos países mais ricos do mundo. Já esteve até melhor no ranking mundial, mas ainda está entre os 10 países economicamente mais fortes. Então ele tem tudo para ser um grande país em termos geográficos, que já é grande, mas em termos de progresso, no sentido amplo da palavra. Mas se não cuidar da educação, esta chance não é aproveitada. Então a preocupação, aliás, a educação deve ser a preocupação número 1, porque dela, inclusive, depende a saúde. Se nós não cuidarmos do que é essencial, que é da educação, o resto terá consequências negativas. Quem é que não sabe que saúde é fundamental? No entanto, se não cuidarmos da educação, ela também fica prejudicada.
dar um exemplozinho bem simples. Se nós não formos educados no campo da alimentação, a nossa saúde vai para o buraco. Quem é que não sabe disso? Eu que o diga. Quem se alimenta mal não pode esperar uma boa saúde. Não há como, né? Então, a educação é fundamental, indispensável, não se pode dispensar, mesmo no campo da saúde, começando pelo campo da saúde. Não pode se deixar a educação em segundo lugar, terceiro lugar, no campo da segurança. Por exemplo, quem não tem educação no trânsito é um dos grandes candidatos a ser um prejudicador da sociedade no trânsito. Quem não é prudente no trânsito, seja na cidade ou nas estradas, fora da cidade, ele é uma ameaça para a sociedade. Por quê? Porque não tem educação no trânsito. E educação no trânsito inclui uma série de qualidades, inclusive, por exemplo, não correr demais, mas também não correr de menos. Quem anda muito devagar, na cidade, por exemplo, onde o trânsito deve ser, vamos falar de normal, nem correr demais nem de menos, quem anda muito devagar também prejudica o trânsito. Como fosse numa fila de banco, numa procissão, em qualquer lugar onde haja pessoas andando de forma organizada, quem quer correr prejudica, mas quem fica parado ou quase parado vai atravancando, vai travando o andamento. Em resumo, educação deve estar em primeiro lugar, porque dela depende a saúde, dela depende a segurança, dela depende o progresso técnico, etc, etc, etc. Querido, usando a lógica, o governo, ele parece que tem uma perseguição com filosofia e sociologia, né? Porque volta e meia se volta aos assuntos filosofia e sociologia. E as áreas de humanas parece que tomaram o maior corte agora nas universidades. O senhor, enquanto ex-reitor, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Aliás, eu acho que sua opinião é negativa, né? Mas assim, o que vai acontecer com as humanas, hein? As humanas vão ser desumanizadas se não se cuidar da educação. Vejam bem, olha, eu acho que dá para entender, né? Se nós não cuidarmos da dimensão humana da educação, é normal que ela desumanize. As outras dimensões da educação, as tecnológicas, se não houver desenvolvimento das humanas, qual é o sentido? Todas são importantes, mas vamos tomar uma que é fácil de entender. A química. Se a química não é para ajudar o homem, o ser humano, a sociedade, para que ela serve? E ela pode servir perfeitamente para prejudicar. Um médico, por exemplo, que prescreve um remédio, que o remédio, a palavra já diz que é para ajudar a saúde das pessoas. Mas um médico que propositadamente, ou não, ou imprudentemente, prescreve um remédio errado, esse produto químico vai fazer o que com a saúde das pessoas? Não precisa responder, que todos sabemos. Todo o progresso tecnológico deve ajudar a sociedade humana.
Se não ajudar, então eu pergunto, deve fazer o quê? Faz o quê? Prejudica. Então, prejudicar a dimensão humana da educação, no caso das universidades, a área de humanas, evidentemente é um prejuízo para a sociedade. E vamos destacar duas que são focadas, como parece que são entendidas como se fossem inúteis. Olha só que coisa engraçada, né? A filosofia e a sociologia. É muito mau sinal cortar a filosofia e a sociologia. Por quê? A razão bastante simples. A filosofia ajuda o homem a se perguntar quem é, de onde veio, para onde vai, que são 3 dimensões essenciais da nossa vida, que fazem parte das 3 dimensões do tempo, o ontem, o hoje e o amanhã. O hoje vem do ontem e o amanhã vem do hoje. Então essas 3 dimensões, quem as responde, e responde de uma forma profunda, é exatamente a filosofia. Qual é a dimensão humana, qual é a dimensão de estudos, de pesquisa, que responde mais profundamente a essa questão, quem sou? Quem sou? E olhem que hoje há um índice de suicídio bastante forte em relação a essa pergunta. Muitas pessoas se perguntam quem sou e não têm uma resposta bonita, sólida, profunda, animadora para essa pergunta, quem sou? E acham que não vale a pena viver. E o suicídio, em grande parte, é a resposta a isso. Então, a filosofia sempre foi e sempre será a dimensão mais profunda da cultura. E, portanto, cortar a filosofia significa cortar a profundidade do ser humano, ou a busca da profundidade do ser humano. A pergunta como essa: qual é a diferença profunda entre uma criança e um macaquinho? Se formos olhar o aspecto físico, e não precisamos ter nenhum preconceito em relação a isso, há macacos que são muito parecidos com as pessoas, mas há uma diferença absolutamente essencial entre um macaco e uma criança, um ser humano. Há muito mais diferença, há muito mais semelhança entre uma pedra e um macaco do que entre um homem e um macaco. Há muito mais semelhança entre uma folha, um grão de areia e um macaco do que entre um macaco e um ser humano. Sob o ponto de vista essencial, sob o ponto de vista dessa pergunta, quem sou e quem é ou o que é o macaco? Mas isso a ciência não responde de jeito nenhum, é impossível. A ciência, pelo contrário, a ciência mostra que, sob o ponto de vista biológico, sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista das aparências, os seres macacos são muito parecidos com o ser humano. Isso é uma constatação. Mas sem filosofia nós não vamos além das aparências. Qual é a diferença essencial entre um feto humano e um adulto humano? Essencial, não existe diferença. Mas
aparencial, isto é, as aparências evidentes nos mostram que é uma diferença profundíssima, grande. Então, é um erro evidente cortar ou não apoiar as humanas de modo geral. A sociologia é outro conhecimento, outro estudo indispensável para que a sociedade conheça o que é a sociedade, o funcionamento dela. O foco, o objetivo da sociologia qual é? Entender como a sociedade funciona, como a sociedade vive. Quem não estuda nada de sociologia não tem condições de entender como os seres humanos vivem em sociedade. Porque o comportamento individual é um e o comportamento social é outro. Um exemplo simples para entender: a mesma pessoa em casa tem um determinado comportamento, na rua tem outro comportamento, num campo de futebol tem outro comportamento, numa igreja tem outro comportamento, numa praia tem outro comportamento. A mesma pessoa. Por que tem outro comportamento? No contexto com outras pessoas, nós não somos capazes e nem devemos agir do mesmo modo. Exemplozinho simples. Em casa, eu não prejudico ninguém, especialmente se estou sozinho, se eu andar nu. Mas certamente na rua, se eu andar do mesmo jeito, não vai funcionar direito. E certamente numa igreja não vai dar certo. E certamente também num campo de futebol não vai dar certo. Mas na praia é normal as pessoas andarem quase nuas. Ou seja, o comportamento das pessoas em sociedade é diferente do mesmo comportamento das mesmas pessoas fora da sociedade. Então, a sociologia é uma das disciplinas indispensáveis para que a sociedade se conheça como se comporta em sociedade. E os seus limites vigentes, né? Eu vou chamar o intervalo comercial. Quando nós voltar para concluir, eu quero só que o senhor, então, enquanto esse feeling de ex-reitor, me diga como o senhor vê a educação a partir de agora, continuando essa lógica, daqui a 10 anos. Tá bom? Faça um exercício futurologista do que tipo de profissional teremos no Brasil. Continue conosco, é jogo rápido. É num lá, outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar.
Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. De volta hoje com o professor Josenir Detoni, doutor em educação. Josenir, não, José. Josenir é o filho que está desaparecido, mas semana que vem ele volta, tá? Ele está resolvendo coisas lá da faculdade. Professor, como será o mundo daqui a 10 anos no Brasil, em termos de educação? Usando a lógica vigente. Eu não sou futurólogo, mas a própria ciência e a história é uma dessas dimensões, nos ajuda a entender. Se nós não cuidarmos do presente, não podemos esperar coisas muito boas no futuro. O amanhã depende do hoje. E esse amanhã pode ser daqui a 24 horas, ou daqui a 24 meses, ou daqui a 24 anos. É o amanhã. Se não dermos importância a essa dimensão humana, no caso da educação e no caso específico das universidades, o que poderemos esperar do amanhã? Poderemos esperar um amanhã pior do que hoje. Se não dermos importância à educação hoje, isto terá consequências negativas amanhã. A filosofia tem como uma das suas dimensões a ética. Isso é, como devemos agir. Se nós não nos importarmos com a filosofia, não podemos ter muita esperança que o povo brasileiro seja mais ético do que é hoje. E vamos dar alguns exemplos. Você acha, ou nós achamos, podemos achar que um engenheiro, ou um administrador, ou um investidor que não tem ética pode ser melhor do que é hoje em construção de prédios ou de represas, barragens. E eu faço uma breve alusão a Brumadinho e a outra que todo mundo conhece, e aqueles prédios que foram construídos certamente com o interesse não de ajudar a sociedade, mas de ajudar só o próprio bolso. É aquele caso do Rio de Janeiro, que é conhecidíssimo, né? Então, se nós não cuidarmos do hoje, não podemos esperar coisa melhor para o amanhã. Se a educação, e no caso mais específico das universidades, forem consideradas peso, o resultado será negativo, com toda certeza. E olhemos o mundo e nos perguntemos, os países que investiram e que investem muito em educação, são aqueles que mais progredirem, mais progridem, ou é o contrário? Se o Brasil achar que educação é despesa, ele está no caminho errado. Professor, estamos aí chegando à conclusão da nossa conversa. O senhor trouxe hoje temas tão relevantes, explicou o papel da filosofia, da sociologia, e nos deu essa visão ética, né? Que a ética nasce do conhecimento, né? E aí, filosofia, que é esse auto-questionar-se também, e a sociologia como o vislumbrar-se em sociedade, pela maneira como eu observei aqui do que o senhor falou,
pode transformar a sociedade de uma maneira mais justa, mais tranquila e mais feliz. E a ausência disso, o contrário. Então, acho que, para as pessoas que estão em casa entender o momento horrível que a educação no Brasil está passando. Sempre não foi boa a educação no Brasil, mas agora está ruim. Agora está ruim de verdade. Piorou, gente. Mas muito obrigado aqui, professor. Quero dizer da importância que é o senhor vir todo mês, quando pode vir aqui nos emprestar seu conhecimento, porque a gente precisa de pessoas esclarecidas servindo como farol nessa negra noite, né, sem estrelas, que parece estar a educação brasileira. Muito obrigado de coração. Tá bom? Foi uma alegria. Tamo junto, tá bom, professor? E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.